como para o Durkheim a gente tem que pensar no todo, a questão do suicídio ela é um problema sociológico. O Durkheim vai falar que existem dois tipos de suicídio. Tá? Ele vai falar do suicídio que ele vai chamar de altruísta, tá? O professor Luca vai explicar em instantes, e ele vai falar também do suicídio que ele vai chamar de egoísta. Tá? Dentro dessas classificações, desses suicídios, né, nós temos lá um suicídio que ele vai classificar como anômico, tá? E um suicídio que ele vai classificar como fatalista. Então, nós temos duas linhas que o Durkheim está observando. Eu tenho o altruísta, o egoísta, o anômico e o fatalista. E ele vai fazer um cruzamento dessas formas de suicídio. Tá? E por que é importante o Durkheim estudar o suicídio? Ele, como um pensador social, tá olhando a sociedade de uma forma geral, lembre-se, a generalidade dentro do fato social ela é importante. Tá? Então, para ele entender esse problema social, que aí alguns podem considerar como desvio, é extremamente necessário, já que ele queria ali tratar a sociologia como um método. Né, Luca? Falando sobre o suicídio, né, eu acho que tem o suicídio do Marx também, né, a obra do Marx, que é diferente, tem a do Durkheim, que é importantíssima, e na sociologia contemporânea foi retomada essa discussão do suicídio, né, principalmente aí pós a filosofia existencialista. O suicídio, ele basicamente vai tratar das questões patológicas da sociedade, né? O suicídio anômico, né? A anomia vem de... Vamos entender aqui que a significa não e nomia significa leis, regras. Então, o suicídio anômico é aquele que acontece em uma sociedade que tem a ausência de leis, né, a ausência de controle. Esses suicídios eles são muito comuns em épocas de crises, né, em épocas de crise financeira, críticas políticas, crises de valores, né, enfim. Como, por exemplo, foi em 1929 nos Estados Unidos, né, 2008, né, enfim. São crises psicológicas que decorrem de sociedades que têm a ausência de leis. O altruísta, ele é um pouquinho interessante, porque ele é basicamente aquele suicídio que acontece quando o indivíduo não consegue mais se diferenciar do grupo social que ele está inserido. Né? Quando o indivíduo ele vai pela coletividade. Né? Onde aconteceu esse suicídio que a gente pode pensar? Os pilotos kamikazes ali da Segunda Guerra Mundial, né? Quando tinham faltas de projétil, né, para explodir as coisas, eles mesmos se lançavam, né, e causavam ali as suas próprias mortes. Então, o altruísta basicamente está relacionado a isso, né? A quando, principalmente o ego também, né? A gente pode falar de ego também, né? Quando o ego coletivo é maior que o ego individual, né? E o egoísta, né? O suicídio egoísta é aquele quando o indivíduo não está envolvido com ninguém, ele não vê mais sentido em sua própria vida e, né? Justamente pela falta do ego individual, ele tira a sua própria vida. Né? A análise do suicídio do Durkheim também pode fazer uma relação, né? Também podemos pensar a partir dos fatos sociais. Né? Principalmente quando a gente tem fatos sociais que são tão coercitivos, né? Que são tão gerais, generalistas, que acaba retirando a individualidade de uma determinada pessoa. Por exemplo, se imagine vivendo em uma sociedade que não tem leis,
né? E uma sociedade que está em estado de sítio, né? O governo está com tantas crises, né? Tem tantas coisas acontecendo, tem tanta instabilidade. Isso tudo é muito maior que você, é muito maior que o indivíduo em si, né? Então acaba que o suicídio se torna também maior do que a própria pessoa, né? Retira a individualidade dela, né? Recentemente aconteceu também, eu dei um exemplo, né, em crises dos governos capitalistas que tiveram em 1929, 2008, mas também pode ser uma crise de ordem social, né? Por exemplo, Petrópolis ali, né? Quando teve aquelas chuvas muito fortes, né? Brumadinho, enfim, fenômenos da natureza que extrapolam, né, a ordem social e instaura de uma hora para outra o caos na sociedade, né? Um exemplo claro disso era um rapaz que eu acompanhava na internet, ele falava muito sobre histórias em quadrinhos, e de um dia para o outro ele perdeu toda a família dele, né? Toda a família dele. Ele perdeu a esposa e as 2 crianças e a sogra, que morava na casa. Perdeu a casa, então ele passou por uma desordem social e ele passou por um período de anomia, né? E períodos de anomia não tem início, meio e fim, né? Pode ser de uma hora para outra, pode acontecer o governo local arrumar e aí depois voltar também, né? Diferente do suicídio egoísta, que você consegue tentar compreender o indivíduo, né? Ou do altruísta, que você também consegue trabalhar essa questão dos egos, né? Mas o anômico, a ausência de lei, a ausência de controle, né? Caos, enfim, é um dos suicídios que a gente perde e não tem como lidar com a situação, né? E aí o indivíduo também passando por essa situação acaba causando ali a sua própria morte, né? Esse são os pontos sociológicos do suicídio. Mas tem uma análise da filosofia do absurdo que vale a pena aqui comentar, que não tem nada a ver com Durkheim, mas que vale a pena comentar, no mito de Sísifo, o Albert Camus, ele abre, né, o livro de Sísifo, o mito de Sísifo, falando o seguinte: só tem um problema filosófico a ser entendido, e esse problema é o suicídio. Por que um indivíduo está tirando a própria vida, né? Está tirando a própria vida. É isso que a filosofia, a sociologia, enfim, as ciências humanas devem se ocupar. Ele até faz uma brincadeira, né, uma provocação, ele fala: ninguém vai se matar por conta do imperativo categórico do Kant, né? Mas vai se matar, né, ninguém vai se matar pelo idealismo transcendental do Hegel, mas as pessoas se matam pelas crises, pelos momentos, pelas guerras, enfim, pelas anomias que acontecem, né? Essa é uma questão patológica da sociedade, né?